que nossas famílias sejam dependentes do Deus vivo. Amém, irmãos? Vamos falar isso? Que nossas famílias sejam dependentes do Deus vivo. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Gênesis capítulo 12, vamos ler do verso 1 até o verso 9. Famílias na presença de Deus, que sejamos dependentes do Deus vivo. Gênesis capítulo 12, do verso de 1 a 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: A sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado a Deus e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Rogamos-te, ó Deus, discernimento sobre as épocas, discernimento sobre tua palavra, discernimento, ó Deus, sobre como devemos viver em tua presença e viver a nossa experiência de fé com o Senhor. Abre nossa mente, abre nossos corações a compreender o teu querer e a tua vontade nesta noite. Suplicamos assim no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Moisés, ele é contemporâneo de Hammurabi. Esse texto dista de nós mais ou menos mais de 4.500 anos. E nesse mesmo período, então, Hammurabi, ele cunhou aquilo que nós denominamos ser a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Abraão, então, ele é retirado do meio da sua terra. Ur dos Caldeus era uma região onde você deve ter estudado na história da humanidade, que tinha uma história de duas crianças que foram criadas por um lobo. E essas crianças, então, foram criadas e elas adoravam esse lobo. É bem interessante essa história. É um mito, não é uma história real, é uma história, faz parte da mitologia. Esse povo era um povo guerreiro, um povo hostil, e esse povo era politeísta. Em toda a região e em toda a humanidade, o que se praticava era o politeísmo. As pessoas já tinham abandonado a Deus novamente, como abandonaram a Deus lá no período do dilúvio. É muito triste nós vermos a história do Gênesis e nós vermos realmente como as pessoas e como a humanidade se afasta de Deus e se afasta do propósito de Deus. Deus chama então um homem, Abrão, e chamando Abrão, ele chama para que ele vá para a terra onde ele vai viver, uma terra nova, um projeto novo, uma experiência nova. Eu queria destacar aqui com os irmãos essas realidades que aconteciam nesse período social e econômico dessa época. Era um povo hostil, era um povo bárbaro, era um povo que era politeísta, era um povo que era poligâmico, não existia casamento monogâmico,
nesse período. Era um período em que as mulheres eram tratadas pior do que na época de Jesus, porque elas eram objetos, e quando ou elas eram concubinas ou elas seriam meretrizes. Era esse o destino de uma mulher. Agora, eu queria fazer um paralelo sobre a nossa geração. O que ocorre com a nossa geração e com o nosso tempo. Deus está chamando um povo nessa época. Um povo a obedecer e a viver os seus mandamentos. Um povo a obedecer e a viver pelo chamado que Ele está nos dando, de nós sairmos no meio dessa geração corrupta, que por meio de ideologias tentam destruir a família. Hoje se propaga de várias maneiras, pela mídia, pelas novelas, pelos filmes. É impossível você assistir hoje um filme que não tenha um apoio à corrente ideológica LGBT. É impossível, não existe um filme, a não ser os filmes que são produzidos pelos cristãos nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Caso contrário, todos os outros estão defendendo essa ideologia. Outra realidade, não existe um casamento monogâmico que seja bom. Você pode assistir qualquer filme, de qualquer produtora, não existe um casamento monogâmico que seja bom. Eles sempre retratam o casamento monogâmico como um projeto falido, onde existem duas pessoas que estão insatisfeitas e eles estão tentando viver juntos. É isso que estão impregnando hoje. Estão tentando dizer para nós que família não é bom. Estão tentando dizer para nós que a moralidade cristã não é boa. Agora, nós estamos vivendo a subversão dos valores em algo muito mais profundo. Eu quero destacar aqui 3 filmes que a gente foi bombardeado aí do ano passado para cá. Um dos filmes, La Casa de Papel. Você assiste e você torce por quem? Pela polícia ou pelo bandido? Você torce pelo bandido. O último filme da Marvel, você torce pelos heróis. O que acontece com os heróis? Todos eles são mortos pelo mal, por Thanos. E depois Thanos aparece triste. O filme quer fazer com que você tenha pena do Thanos. Outro filme. E esse filme é um filme brasileiro. Comecei a assistir essa semana, falando sobre a Lava Jato. E é interessante esse filme, é uma série da Netflix, eu até esqueci o nome dele aqui, agora me perdoem, irmãos, mas é interessante, porque eles colocam que o delegado que fez toda a investigação, ele precisa ir lá pedir ajuda para se sustentar por aquele que era o agente de toda a corrupção. O que aconteceu essa semana no Brasil? Uma pessoa surtou, entra numa escola, assassina 4 crianças, 3 mães, e falam então que a gente precisa ter pena desse bandido. É um bandido, me desculpem. Cometeu um crime, ele assassinou, é um bandido. A lei deve proteger o cidadão de bem. O cidadão de bem é aquele que quer viver dentro da moralidade, dos preceitos da lei. E nós não vivemos na lei de Talião, no Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Nós vivemos numa lei que é um Estado democrático, onde nós dizemos o seguinte: nós
custeamos o Estado para que o Estado possa proteger os cidadãos de bem. Por isso, então, nós damos ordem para que a polícia militar seja armada e ela possa exercer a força e o poder para a repressão do mal e da violência. Um ministro do Supremo Tribunal Federal falou que virou território livre as comunidades no Rio de Janeiro. Na verdade, ele instituiu a anarquia dentro do Estado Democrático de Direito. É isso que foi feito no país. A instituição da anarquia. Aonde, se a polícia não pode entrar em determinado local, quem que vai reinar lá? A anarquia, o mal. Subversão dos valores. O certo passa a ser errado. E o errado passa a ser certo. Nós temos um missionário da Junta de Missões Nacionais dentro da comunidade de Jacarezinho. Nós temos um trabalho da Igreja Batista lá na comunidade de Jacarezinho. Nós temos uma comunidade com mais ou menos 40 membros lá dentro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer algum tipo de trabalho missionário dentro das comunidades no Rio de Janeiro. Eu já tive essa oportunidade. Quando estávamos iniciando, a Junta de Missões Nacionais estava iniciando um projeto dentro da comunidade de Acari, no Rio de Janeiro. Eu estive lá, eu fiquei por 3 meses trabalhando dentro dessa comunidade, enquanto ainda era seminarista da minha faculdade, eu resolvi fazer um período de estágio junto com a Junta de Missões Nacionais. E assim eu fui para o Rio de Janeiro e fiquei trabalhando através da primeira Igreja Batista do Acari, nessa comunidade do Acari. Primeira vez que eu fui entrar, nós vimos, eu tinha 6 pessoas, todas elas com fuzil, e eu estava entrando com a missionária. 2 deles chegaram bem próximo e falou assim: "Tá tudo bem aí, tia? Quem que é esse aí? Ele tá te atrapalhando?" Aí ela virou e falou assim: "Não, esse aqui é pastor também." Porque eles não sabem o que é seminarista. É pastor também, vai estar ajudando aqui. Ah, é? Então coloca a mão na parede ali, observem bem, coloca a mão na parede ali, deixa a gente fazer uma checagem no senhor. Fui revistado por 2 jovens que não deveriam ter mais do que 16 anos de idade. Não podemos nos esquivar nesse tempo e sermos ludibriados por noticiários que tentam subverter a ordem social brasileira e a ordem da lei de um Estado democrático de direito como é o Brasil. Existem corruptos na polícia? Infelizmente sim, como existem em diversos outros campos. Mas aceitar que o Estado seja impedido de exercer, dentro desses ambientes, a sua força legal e institucional para impedir a proliferação do mal, nós não podemos como igreja. Nós não podemos. Deus está nos chamando a mesmo chamado de Abraão: sai dessa terra que está corrompida. Deus não está nos chamando para a guerra. Deus não está nos chamando para lutarmos por política. Deus não está nos chamando para nos filiarmos a algum partido e nos filiarmos para encampar algum projeto político. Não é isso. Deus está nos chamando para vivermos dentro da promessa dele, como Abraão viveu, e vivermos dentro da dependência dele com sabedoria diante das coisas que nós estamos vivendo. Às vezes eu fico pensando que muitos crentes não têm ideia do que nós estamos fazendo aqui. Aqui não é simplesmente um local que você vem para você receber uma palavra de alívio e alento para a tua alma. Não, aqui é um espaço. Me perguntaram: por que você ainda trabalha na igreja, Carlos? Eu falei assim: eu não trabalho, eu milito pela igreja.
Porque para mim é muito mais. Eu entendo que eu faço parte de um exército, e esse exército, o meu general, é o meu Deus, Jesus Cristo, e eu sigo a ordem dele. É isso que nós precisamos entender aqui. Abraão ouviu a voz de Deus, saiu do meio de uma geração corrupta e foi para onde Deus o queria fazer. E por isso então, ele abriu mão de convivência, abriu mão de comodidade, abriu mão de estar tudo plenamente estabelecido para viver o projeto e o propósito de Deus para a vida dele. E nós, como famílias cristãs nesta época, somos convidados a isso. Nós não somos convidados a vivermos uma experiência eu estou agora na igreja, eu estou bem, está tudo bem na minha casa. Não, igreja é muito mais do que isso. Igreja é muito mais do que isso. Você precisa entender esse comissionamento que Deus nos dá. Ele diz para Abraão o seguinte: farei de você um povo e abençoarei, tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Será que você consegue entender a dimensão do que significa a sua vida, a sua família? Você não vive mais para si próprio, você não vive mais para os seus projetos. Quando você conhece a Cristo Jesus, você vive agora para o reino de Deus, você vive agora para os projetos de Deus, você vive agora para os desejos que Deus quer realizar através da sua vida. Hoje pela manhã nós estávamos estudando em Lucas, e Lucas nos fala que Jesus foi à sinagoga aonde era costume dele ir. E olha essa ideologia que vem sendo infiltrada no meio da igreja, de que eu não preciso me comprometer numa igreja, eu não preciso ser membro de uma igreja, eu posso ir lá quando eu quero, eu vou lá quando eu desejo. Não, querido irmão e querida irmã, a igreja é o local onde você exerce esse chamado, essa vocação que Deus está te dando no mundo. Por isso que você precisa estar atento ao que a sua igreja faz, atento ao que essa igreja está ligada, atento ao que essa igreja está promovendo, não só a nível local, mas a nível estadual, a nível nacional, a nível mundial. Por isso que nós precisamos estar atentos, que enquanto estamos dentro de uma igreja, nós estamos comprometidos com um projeto. É um projeto do reino de Deus, não é um projeto de um pastor. A igreja não é minha, nunca foi e nunca vai ser. E se um dia eu surtar aqui e falar, não, agora a igreja é minha, vocês podem me tirar, podem reunir, podem me tirar em nome de Jesus, porque eu deixei de viver aquilo que era o projeto de Deus, porque a igreja não é dos homens, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? E aqui nós estamos para ser bênção às nações, aqui nós estamos para ser bênção a todos os povos da terra, aqui nós estamos para ser bênção para aqueles que precisam, para pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus, para anunciarmos a obra que Deus quer fazer. Agora observe as atitudes de Abrão. A primeira atitude de Abrão, ele partiu, ele se comprometeu, ele ouviu o chamado, partiu com Abrão, partiu, seguiu a vontade de Deus. Então obedeça à vontade de Deus, se comprometa com Deus, querido irmão. Você vai fazer uma sociedade com alguém, aí para você fazer uma sociedade você tem que lavrar um documento, aonde você assume os compromissos e você vai ter os direitos do que a empresa produzir. Agora, hoje em dia, os crentes, eles só querem os direitos de andar com Deus.
mas os compromissos eles não querem. Não, se comprometa com Deus, querido irmão. Se comprometa com o Senhor. Se comprometa com Ele. Observe aqui o texto, o que ele diz aqui para nós. Continuando aqui no verso 4. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Está com quanto, irmão Abreu? 72. Deus está pronto para te dar uma missão aos 75, irmão. Está preparado? Vai vir força de Deus. Está preparado, irmã Edmara? Vai vir força de Deus, vai vir graça de Deus e vai prosperar como nunca prosperou antes na sua vida. Amém, irmãos? É assim a palavra de Deus. Dá para você entender que andar com Deus é você experimentar a renovação que vem do Senhor, que vem do céu. É experimentar força que vem do céu. É experimentar graça que vem do céu. Não é coisa da terra, não. É coisa que vem de Deus. Por isso, aqui é o segredo: seja dependente de Deus. Aqueles que são dependentes de Deus, então, ouvem a direção de Deus, obedecem a direção de Deus e se comprometem com Deus. Observe o que Abraão faz aqui. Olha que interessante. Verso 6, Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, dos cananeus habitavam ali. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei sobre a terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. O que significa isso para mim e para você? Abrão construiu um memorial. Um memorial diante do compromisso com Deus, um memorial diante da promessa de Deus, um memorial diante daquilo que Deus estava dando a ele. Só uma vez que ele faz isso? Não. Dali ele prosseguiu, continua comigo, verso 8, prosseguiu em direção às colinas ao leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Agora você começa a entender. A história começa, Abrão ouvindo Deus chamando ele. Ele ouve, obedece e depois se compromete. No meio do caminho ele está se comprometendo cada vez mais. No meio do caminho ele está andando cada vez mais próximo de Deus. Então ele olha e ele vê: Deus está fazendo algo especial, então vou celebrar aqui. Deus está fazendo algo especial, vou celebrar aqui. É tão interessante, o apóstolo Paulo nos fala isso de uma outra forma. Lá em Filipenses ele vai nos falar então que nós precisamos nos alegrar sempre no Senhor. E precisamos então estarmos sempre suplicando e fazendo ações de graças a Deus. O que é o Dia das Mães? É um memorial que eu e você fazemos diante de Deus, de agradecer a Deus pelas mães que Deus nos deu. É um memorial. Por isso, celebrar para crente é mais um motivo de agradecer, é mais um motivo de louvar, é mais um motivo de render graças a Deus, é mais um motivo de erguer um memorial a Deus. O texto continua nos dizendo que Abraão seguiu a vida dele, firmado no compromisso com Deus. Eu espero que nessa noite eu e você possamos entender que ter uma família na presença de Deus é aprendermos a ouvir a direção que Deus tem para nós. É sabermos interpretar a época em que nós estamos vivendo e não nos deixar ser contaminados por esses preceitos que querem corromper os valores cristãos, a moral cristã, por esses valores que querem estabelecer o caos ao invés da ordem. Nós precisamos ter esse discernimento e rogar a Deus para que tenhamos esse discernimento.
como Abrão buscou ter esse discernimento. Eu espero que nessa noite, eu e você, ao entendermos em viver em dependência de Deus, possamos entender que ser dependente de Deus é porque Deus tem um propósito com as nossas vidas. Entenda isso. É por meio das nossas vidas é que Deus vai fazer com que o evangelho dele chegue até os confins da terra. Hoje eu te falei de algo que acontece por meio da nossa igreja, por meio dos dízimos e das ofertas que você deposita, que você entrega. Parte desses recursos vão para a Junta de Missões Nacionais, para a Junta de Missões Mundiais. Parte desses dízimos e ofertas vão para a Convenção Batista Goiana. Parte desses recursos contribuem em toda essa esfera de trabalho que é feito no esforço comunitário de todas as pessoas. Uma pessoa me falou assim: eu estou muito satisfeita agora, porque eu não preciso ir para a igreja. Eu acordo 8 horas, então eu assisto o culto da igreja tal, 9 horas o culto da igreja tal, 10 horas eu te acompanho, pastor Carlos. E aí eu já fico satisfeito. Eu virei e falei assim: isso não é ser igreja. Isso não é ser igreja. Abraão edificou um altar e disse: aqui eu ouvi Deus. Ele edificou outro altar e ele disse assim: aqui eu tive um encontro com Deus. A igreja precisa ser esse local onde a gente tem experiências com Deus, experiências com o reino de Deus. Houve um tempo nas igrejas que os testemunhos sempre eram assim: eu me converti nessa igreja, eu me batizei nessa igreja, eu me casei nessa igreja, eu apresentei os meus filhos nessa igreja, os meus filhos se converteram nessa igreja, os meus filhos se batizaram nessa igreja. Quando os meus filhos ficaram doentes, foi nessa igreja que nós oramos e vimos a cura do Senhor. Foi nessa igreja que os meus filhos casaram. É nessa igreja que eu apresentei os meus netos. Nós precisamos ter a mesma fé de Abrão. Nós não podemos ter a fé dessa geração acomodada, dessa geração que não se compromete, que não vive pelo reino de Deus, pela causa de Deus, pelo compromisso com o Senhor. Esse tempo é um tempo em que Deus deseja que nós façamos como Abraão, que nós nos levantemos e marchemos em prol do reino dEle, em prol da vontade dEle. Se comprometa com o Senhor nesta noite, com o Senhor o nosso Deus. Ouça o que Deus tem para você. Eu creio que a promessa de Abraão se estende a nós. Eu creio assim, porque o nosso Deus é Deus de aliança. E assim como a aliança de Noé se estende a nós, eu creio também que a aliança de Abraão também se estende a nós. No próximo domingo nós vamos ver também uma outra aliança que Deus fez, a aliança que Deus fez com Moisés e com a família de Moisés. Eu quero que você comece a entender que Deus não tem um compromisso só com a sua vida, é com a sua família. O projeto de Deus é a sua casa, é os seus familiares. O projeto de Deus é causar um grande impacto neste mundo. E esse impacto virá através de famílias que são dependentes dEle, de uma igreja que é composta de famílias que são dependentes dEle. Feche os teus olhos a Deus agora. Como é que está o seu compromisso? Talvez você ainda não se comprometeu com o Senhor. Talvez você ainda não tenha se comprometido com Deus. Faz um compromisso hoje com o Senhor, você e Deus. Não é comigo, não é com a igreja, é com o Senhor. Os próximos compromissos é você que vai andar com o Senhor e Ele que vai estar falando com você.
É você que vai construir os seus altares e vai dizer: aqui eu fiz um compromisso com Deus, aqui eu fiz um outro compromisso com Deus, como Abraão também fez. Mas hoje se comprometa com o Senhor e diz: Senhor, eu quero viver como Abraão, confiar na Tua palavra e viver na Tua promessa. Se essa é a tua oração, fique em pé comigo na presença do Senhor. E vamos rogar que o Senhor nos dê o Espírito Santo dEle, para que possamos viver os nossos compromissos com Ele, as nossas famílias com Ele, a nossa igreja com Ele. Ao som do piano, fica na presença do Senhor nesse momento. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer da paz, da alegria dEle. Te levar a entender que nessa noite o Senhor te chamou pelo teu nome e disse: vem comigo, filho meu, filha minha, vem que eu quero te mostrar a terra que eu tenho para você, para sua casa, para sua família. Eu quero ser o teu Deus, eu quero ser o teu companheiro. Vem andar comigo. É o Senhor que nos diz, é o Senhor que nos chama nessa noite. Ele diz que vai cuidar da nossa vida. Ele vai nos abençoar, Ele vai nos livrar. Ele será a nossa cura, Ele será a nossa força, Ele será a nossa fortaleza. Escuta o que o Senhor te diz nessa noite. Ele diz que por meio da sua vida, Ele tem um sonho de ver outras vidas sendo transformadas por meio da sua vida. E Ele te diz apenas isso: confia, filho meu, confia em mim, dependa de mim. Não fica com receio do que os outros vão dizer, não fica com receio e com medo de como vai ser o teu amanhã. Confia. É o Senhor que nos diz essa noite: confia em mim, sou eu que estou contigo, sou eu que te chamo pelo nome, sou eu que quero te mostrar quão grande é o meu amor, quão grande eu tenho para você, coisas especiais e maravilhosas na sua vida. Não temas, não temas, porque eu sou contigo. É o Senhor, o nosso Deus, que nos chama, o mesmo Deus que chamou Abraão, o mesmo Deus que chamou Abraão, e Abraão virou e falou: Senhor, eu vou andar contigo. E essa é a maior aventura das nossas vidas: andar com Deus e experimentar todos os dias da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. Confia no Senhor, confia no Senhor. Ó Pai de amor, que o Senhor nos traga discernimento para vivermos os nossos dias. Que o Senhor nos traga a graça e a força para sermos de fato teu povo, ó Pai, o teu povo. Que o teu Santo Espírito
nos encha da tua sabedoria celestial, Senhor. E o Senhor nos fortaleça em nosso íntimo. Por isso, Pai, nesta noite, abençoa o teu povo, guarda o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.